esse ato moral ele só é válido verdadeiramente criticável ou elogiável se ele for voluntário, se ele for feito por alguém que tem total possibilidade de decisão. Esse é um preceito que permanece moderno, porque há em todo o sistema jurídico alguma maneira de tornar o ato voluntário ou não. Há alguns países em que o modo como você vê isso é muito diferente. Nos Estados Unidos, o crime de morte é considerado voluntário desde qualquer idade. Em 5 anos, eles já são capazes de analisar um crime de morte como se fosse plenamente consciente. Bom, eu não vou aumentar nesse mérito aqui, primeiro porque isso não é coisa de direito, segundo eu não entendo nada disso, né? E terceiro, porque na verdade temos que entender o que o Aristóteles está nos dizendo aqui sobre as condições que devem existir para que um ato seja voluntário. Então, o que ele começa a dizer aqui logo de cara é que existem certas circunstâncias da vida em que essa voluntariedade é um pouco duvidosa, que é o ato feito sob coação. Esse ato sob coação é voluntário ou é involuntário? Ele acha que é voluntário, porque a voluntariedade do ato está na ação concreta e própria, porque aquela pessoa pode, se quiser, negar-se a fazer aquele ato e sofrer as consequências da coação. Mas ela tomou a decisão de fazer aquilo. Agora, ele não está, obviamente, aqui querendo ser uma penal, dizendo quanto é que uma pessoa assim pode ter a sua culpa atenuada, digamos. Ele não está analisando isso. Ele está apenas reconhecendo que há determinadas situações em que há essa ambiguidade no caso, né? Que não se sabe muito bem o que fazer com essa situação. Então é o que ele vai nos contar agora. Quem é que gostaria de ler agora, para darmos uma folguinha para o Guilherme? Alguém gostaria de tomar o lugar dele? Voluntário? Eu leio um pouco. Então, Eliane, tá certo. Vamos lá. Quando você quiser desistir, é só avisar. Que tipo de ações, então, devem ser classificadas como compulsórias? Empregado tem uma qualificação, talvez esse termo se aplicasse a qualquer caso em que a causa da ação está encerrada, em coisas externas ao agente e em que o agente em nada contribui. Mas quando ações, não obstante intrinsecamente involuntárias são, em dadas circunstâncias, deliberadamente eleitas de preferência a uma dada alternativa, e quando sua origem reside no agente, deve-se declarar que essas ações são intrinsecamente involuntárias, mas circunstancialmente voluntárias e preferíveis à alternativa. Então, são intrinsecamente involuntárias, mas são circunstancialmente voluntárias. É nada mais nada menos do que a condição humana de acordo com a Ilíada. A Ilíada é para dizer para você só isso. Que os deuses lá em cima do Olimpo é que fazem acontecer toda aquela confusão lá embaixo, a começar pela própria festa. A festa que deu origem a toda a história é a festa do casamento da Tétis com o pai do Aquiles, né? que foi a tal da confusão que começou, que não foi convidada a discórdia, e aí a discórdia, para se vingar daquele desaforo, é que arma aquela confusão toda do concurso de beleza de Misses, que acaba gerando o prêmio para o Paris da mão da Helena. Então, a Ilíada está aí para nos dizer que tudo aquilo que aconteceu entre gregos e troianos foi armado do Olimpo, e, no entanto, as ações que gregos e troianos fizeram eram ações humanas. Então, é como se ele estivesse nos dizendo aqui, pessoal, que a maior parte das ações humanas são assim, de certo modo. Quer dizer, elas são, no fundo, ações voluntárias, devem ser, portanto, dignas de elogio ou de lástima, né? ou de repúdio, mas elas, ao mesmo tempo, não são 100% controladas pelos seres humanos. Como se houvesse elementos de coação externa que sempre estivessem presentes. Esse é o conceito de condição humana para um grego, que é o que está na Ilíada. A Ilíada é isso. A Ilíada é essa ideia central que aquela obra traz. Pois não. Mas do tipo voluntário, uma vez que a conduta consiste em coisas particulares realizadas, e estas, nos casos, em falta, são voluntárias.
Mas não é fácil estabelecer regras para decidir quais de duas alternativas devem ser eleitas. Isso que os casos particulares diferem largamente. Ou seja, a escolha, que será, afinal de contas, de alguma maneira voluntária, nunca se pode saber qual é a certa, porque há sempre aí sempre aí uma situação particular em cada caso, não é? É isso. Aplicar o termo compulsório a atos realizados por prazer ou por objetos novos, sob o pretexto que eles exercem constrangimento sobre nós de fora, é tornar toda ação compulsória, visto que o prazer e a nobreza entre eles fornecem os motivos para quaisquer ações. Quer dizer o seguinte, que você toma um copo toda noite porque alguma força, os espíritos, o Zé Pilintra que está te obrigando a fazer, basicamente jogar fora a autonomia moral humana. Então, o fato de você tomar um copo todo dia, mesmo que você tenha um vício, é um ato derivado da sua vontade de você é que pediu a cerveja. Portanto, botar a culpa do seu forte na Brahma é uma injustiça muito grande. O sujeito que fuma há 40 anos, depois vai reclamar que a Souza Cruz é isso e aquilo. Meu filho, você que comprou cigarro, você foi lá e você tomou a decisão de fumar. Então, você não pode ficar alcoólatra e colocar a culpa na Brahma, porque você é que toma a decisão de tomar cerveja, e não a Brahma. Entendeu? A responsabilidade do indivíduo. Isso é uma coisa que, por exemplo, não se reconhece no direito do trabalho. No direito do trabalho no Brasil é uma situação como se o fulano que é empregado fosse um débil mental completo, uma criança tutelada e que não tivesse nenhuma responsabilidade no contrato. É mais ou menos assim que se pressupõe, é uma inocência presumida do empregado, o que é uma coisa que Aristóteles falou para não fazer há 2.500 anos. Entendeu? Não é para fazer isso, está aqui visado para não fazer isso. Porque o sujeito chega lá e diz assim, olha, nos últimos 30 anos eu não tive sábado e domingo. Trabalhei sábado e domingo 30 anos. Eu trabalhei todo dia 5 horas além do tempo de hora extra. Nunca me deram férias. Se você chegar nos Estados Unidos e se aprumir disso, ele manda te prender. Assim, você é no hospício, você é louco. Se você aceitou isso, você deve ser um tipo aí de pervertido sadomasoquista que achou bacana fazer isso. Entendeu? Aqui no Brasil, o juiz aceita as alegações. Não é uma diferença imensa de perspectiva de vida que há entre essas duas coisas? Você não pode chegar para um juiz e alegar que você ficou 5 anos sem ter férias. Você não pode dizer que nunca te pagaram. Porque se você descobriu que o seu patrão era desonesto, você tinha ter tido a iniciativa de ir embora. Como é que você não foi embora? Compreenderam o problema que está implícito numa coisa dessa aqui, que é o problema da responsabilidade, em última análise, né? Continuando. Por outro lado, agir sob compulsão e contra a vontade é doloroso. Mas ações realizadas agradavelmente ou nobremente são pensadas com prazer. E é absurdo eliminar as coisas externas em lugar de culpar a nós mesmos, por sermos presa fácil de suas atrações, ou tomar o crédito de nossas ações nobres para nós mesmos, ao passo que responsabilizamos as tentações de prazer pelas ações vícias. Parece, portanto, que um ato é compulsório quando sua origem é externa e a pessoa forçada nada contribui para ele. Porque você não pode dizer assim, olha, esse ato aqui de heroísmo eu fiz porque eu quis mesmo. Agora, esse ato aqui de covardia eu fiz porque eu fui tentado a fazer. Então, você não pode ter os dois pesos das duas medidas. Então, o que é uma compulsão, no sentido que está dizendo aqui? Ou seja, o que é um constrangimento? É quando, sob esse ato, você não tem nenhum poder de decisão. Os outros não são assim, são todos voluntários. Tá? Continuando. Um ato executado por ignorância é, em todos os casos, não voluntário, mas involuntário. Aristóteles distingue os dois conceitos. Qualifica o ato realizado sem a presença da vontade e consciência do agente.
qualifica o ato realizado na ignorância de suas circunstâncias e consequências totais, e, portanto, não determinado pela vontade no sentido pleno. Tá, então essa é uma decisão, é uma diferença muito importante que eu vou explicar aqui para vocês, a gente já vai entender no esquema que foi preparado ali. Então, é muito diferente o ato, porque se um ato for feito por ignorância, não é voluntário. Então, por exemplo, eu resolvi atirar na guerra no inimigo, mas o inimigo não era, eu errei o alvo, né? Aquele fulano que eu matei é o fogo amigo, né? Matei o outro que era meu amigo. Eu não quis fazer isso, mas matei. Então, esse ato foi praticado porque eu agi na ignorância de quem era o meu verdadeiro inimigo. Não é isso? Ora, o outro é muito diferente disso de uma pessoa que não tem capacidade de discernir o certo e o errado. Portanto, um louco que não sabe se certo matar ou não é certo. Então, esse louco age por ignorância plena, por ignorância genérica. Enquanto o outro, que ignorava apenas quem era o alvo certo, errou por ignorância específica. Entenderam isso? Dê uma olhadinha, por favor, nesse esquema que vocês receberam agora aqui comigo. Ó. Então, isso aqui é uma tentativa de resumir essa história para ficar bem claro na cabeça da gente aqui. Então, os atos humanos, sob o seu ponto de vista moral, são os seguintes. Ó. Primeiro, atos voluntários. Apenas esses são louváveis ou censuráveis. São esses que você pode dizer assim, você agiu bem, agiu mal. Tá? Então, que tipos de atos voluntários são esses? Há os plenamente voluntários com toda a possibilidade de escolha, que seria o ato voluntário, digamos, perfeito, normal. No entanto, há um segundo tipo de ato voluntário que é misto, lembra? Que é o ato não voluntário, que é o ato coercitivo. O ato coercitivo, ele é circunstancialmente voluntário e, na essência, são circunstancialmente voluntários e, na essência, não voluntários. Então, estes atos aqui têm essa conotação mista, por isso é que eles dizem respeito às duas categorias. Depois você tem um ato não voluntário que é feito por ignorância. Mas a ignorância pode ser ignorância genérica e pode ser a ignorância das circunstâncias particulares. Portanto, a ação na ignorância e não por ignorância. Esse tipo de ato, que é feito na ignorância das circunstâncias particulares, é que se chama, para Aristóteles, de ato involuntário. Então, a diferença desse não voluntário para involuntário é essa. Os atos involuntários merecem perdão, mas podem ser agravados por negligência ou responsabilidade. Quais são as possibilidades de ignorância que conduzem esses atos involuntários? São aquelas 6 que estão lá embaixo. Primeiro, a ignorância do agente. Essa nunca dá certo, porque não cabe, né? Essa ignorância não dá certo, porque ninguém tem o direito de se enganar a respeito de si mesmo, né? Porque não funciona. Então, essa não tem cabimento. Bom, o segundo é ter a ignorância sobre o ato que foi feito. Você contou e não sabia que era segredo. Você ignorava a natureza do ato. Esse é um tipo de ignorância que é involuntária. Segundo, você ignorava a coisa. Você confundiu o amigo com o inimigo. Você deu o tiro no sujeito errado. Terceiro, a ignorância do instrumento. Você usou uma bala real em vez de uma bala de festim. Quantos e quantos livros policiais não contam essa história, né? Que na peça de teatro, de repente, aquele fulano lá cai morto de verdade, porque alguém trocou a bala de festim pela... Claro que aí, no caso, é um crime, é um ato voluntário. Mas veja, você não sabia, confundiu as duas e usou a bala verdadeira quando era para usar de festim. Você se enganou com o instrumento. O ato involuntário do efeito. Você deu deu penicilina para alguém que era alérgico à penicilina e você não sabia. Tá? Ou então, a maneira. Você foi lutar lá karatê com fulano e deu um golpe mortal no fulano, embora você não quisesse ter feito isso. Entenderam? Essas aqui são as circunstâncias que criam a involuntariedade do ato. Qualquer um que tenha ocorrido em qualquer dessas 5, né, porque a primeira não se aplica, né, 5 ignorâncias, cometeu um ato involuntário, com um IN na frente. Esse ato involuntário merece perdão, mas ele pode ser, mesmo assim,
criminalizado se você tiver feito uma negligência. Por exemplo, o sujeito... a ideia do crime culposo é que esse é o crime culposo. No linguajar de direito é esse tipo de crime. Por exemplo, o sujeito matou alguém, atropelou alguém que estava bêbado. O ato de ter atropelado alguém foi involuntário, mas há uma negligência anterior, que é o fato do sujeito ter se embriagado sabendo que poderia ter feito isso. Entenderam? Que daí, no caso, há não há um atenuante, há um agravamento da culpa. Por exemplo, o sujeito está bêbado e aí então matou alguém numa briga. Ele não queria de fato matar o fulano lá, foi um homem que se barrou na rua. Então o ato de matar foi seguramente um ato involuntário, mas o ato de ficar bêbado, armado, é um ato voluntário, portanto ele agrava a culpa. Entenderam o que está escrito aqui? Esse é todo o esquema que vocês estão lendo, tá? É isso aqui. Que há atos voluntários, puros e simples, quando você tem plena consciência que está fazendo. Existem atos voluntários que são circunstancialmente involuntários, que são os atos que são coagidos, né? São as situações em que há coação. Existem atos não voluntários que são baseados na ignorância total, por exemplo, quando um louco está tomando decisões. E há, finalmente, atos involuntários, que são atos em que se ignora determinados aspectos, circunstâncias do que você está fazendo. Então, você verá aí agora pelos exemplos de Aristóteles, como vai ficar claro em seguida no texto. Tá? Então, continuamos lendo. Então, vamos lá. Um ato executado por ignorância é, em todos os casos, não voluntário, mas involuntário, somente quando causa sofrimento e arrependimento ao agente. Uma vez que, de alguém que agiu por ignorância e não sente qualquer arrependimento pelo que fez, não se pode realmente dizer se agiu voluntariamente, considerando-se que não estava ciente de sua ação. E, no entanto, também não se pode dizer que tenha agido involuntariamente, considerando-se que não lamenta. Um louco que pratica um crime não se arrepende do crime que praticou, porque ele não sabe que matar é errado, né? Um sujeito que é doido. Então ele teve um ato não voluntário. Agora, só seria um ato involuntário. Agora imagine o seguinte: você fez lá, errou um negócio, tal, deixou o negócio solto e acabou matando alguém. Entendeu? Por sua culpa, alguém morreu. Você não sente remorso e culpa depois? Então, sentir o remorso e a culpa é uma garantia de que o ato é involuntário e não é um ato não voluntário. Entenderam a diferença que Aristóteles estabelece? Todo ato involuntário será seguido pelo arrependimento, que é o que acontece quando alguém atropela um sujeito sem ter culpa. No fim, ele vai sentir uma grande dor de ter feito isso. Ele não fez de propósito. Então, ele tem consciência de que é errado fazer isso, entendeu a diferença entre os dois? Porque o ato não voluntário é o ato em si inconsciente do seu verdadeiro valor moral. Um ato voluntário se arrepender. Um ato? Voluntário. Não, mas o ato voluntário... Sim, mas aí no caso, você queria de fato matar o outro, tá? Aí você é um sujeito mau, aí não é o ato voluntário, né? Agora, veja assim, tem 3 assassinos. Esses 3 assassinos são diferentes. Por quê? Porque o primeiro assassino queria matar o vizinho de verdade porque ele tem raiva do vizinho. Porque o vizinho é do outro time. Entendeu? Torce para o outro time. E o vizinho, de vez em quando, deixa o carro dele meio atrapalhando a sua entrada. Qualquer coisa, qualquer razão B. Então, esse sujeito vai lá um dia e mata o vizinho. Esse ato é um ato voluntário errado, um ato moralmente errado. O segundo sujeito que matou foi o louco que saiu do hospício e que olhou para o primeiro que encontrou e achou que aquele fulano lá fosse o Átila Uno. Então ele pegou uma pedra e deu na cabeça do Átila Uno, achando que estava fazendo uma coisa muito boa. Como esse sujeito não sabe o que faz, ele não se arrependerá, porque ele, para todos os efeitos, matou o Átila Uno. Então ele não terá nenhum arrependimento do ato que fez. Esse é um ato não voluntário. E o terceiro é aquele fulano que, por desconhecer uma circunstância do que estava fazendo, por exemplo, ele entregou uma arma para o outro, achando que não tinha bala, que não tinha nenhuma cápsula, e tinha. Então ele não sabia que a arma estava carregada e a outra pessoa se mata sem querer. Esse terceiro é um ato involuntário.
Entenderam? Porque a pessoa que entregou a arma morrerá de culpa. Entenderam que há diferença entre essas três maneiras de você matar alguém? Compreenderam? É isso que ele está dizendo aqui, porque ele está querendo estabelecer qual é a responsabilidade pelos atos. Isso aqui é um tratado de direito, no fundo, né? Esse é um exemplo que ele não tinha vontade e ele nem resolveria. A diferença do culpa, ele não tinha vontade, mas ele, como um homem prudente, deveria ter previsto. Ele foi negligente. Então aí você tem um agravante. Quer dizer, aquela culpa a culpa, né, no primeiro caso, há dolo. No primeiro caso, há dolo. No segundo caso, não há dolo nem culpa, porque o sujeito não sabe o que faz. E no terceiro caso, há culpa, mas essa culpa é agravada eventualmente por uma negligência. Porque você poderia ter olhado, né? Você foi irresponsável. É o caso do pai deixar uma arma e a criança... Isso mesmo. É o caso do motorista bêbado. Tá? O motorista não é negligente, ele é irresponsável, é outra coisa. Ele faz um ato anterior, que é um ato que inconsequente, né? Do qual ele não vê as consequências, não antecipa as consequências, devia antecipar. É o caso de quem deixa uma determinada máquina funcionando de um certo modo que permite que alguém se machuque. E assim por diante. Quer dizer, aí, embora não haja dolo à culpa, essa culpa ela é uma culpa agravada. Pelo quê? Porque há aí alguma coisa que agrava. Entenderam o que ele está querendo dizer? É uma teoria de direito isso aqui, não é isso? Tá? Então é isso que ele está explicando agora, em outras palavras, que eu acabei de resumir para você. Então a gente ganha alguma velocidade agora na leitura do texto de Aristóteles. Atos realizados por ignorância, portanto, se enquadram em duas classes. Se o agente se arrepende do ato, pensamos que ele agiu involuntariamente. Se ele não se arrepende dele, a fim de caracterizar a distinção, podemos chamá-lo de agente não voluntário. Já exposto que o caso é distinto, convém que lhe atribuamos um nome especial. Então ele faz a diferença de não e in para justamente fazer essa diferença entre esses dois, né? Que um se arrepende, outro não. Né? Agir por, através devido à ignorância, contudo parece ser diferente de agir na ignorância. Pois quando o homem está embriagado, ou tomado por um acesso de raiva, não se pense que suas ações são realizadas devido à ignorância, mas devido a uma ou outra das condições mencionadas, embora ele realmente haja inconscientemente, a saber, na ignorância. Ora, é verdadeiro que todos os homens maus são ignorantes, do que devem fazer e do que devem se abster de fazer. E que esse erro é a causa da injustiça do vício em geral. Mas essa é uma ignorância genérica e não das circunstâncias, tá? É diferente, tá? Mas o termo involuntário, efetivamente, não se aplica a uma ação na qual o agente é ignorante dos seus verdadeiros interesses. A ignorância que torna um ato censurável não é ignorância devida à escolha moral. Essa ignorância constitui vício. Vale dizer, não é uma ignorância geral, porque é essa a tida como sendo censurável, mas ignorância particular, ignorância das circunstâncias do ato e das coisas e indivíduos humanos afetados por ela, pois nesse caso o ato é objeto de compaixão e de desculpa, porque aquele que age na ignorância de quaisquer dessas circunstâncias é um agente involuntário. Entenderam isso? Então, um sujeito mau que acha que matar os outros, roubar os outros é bom. É qualquer criminoso. Né? Por isso que há a ideia de que o pior crime de todos é o crime econômico, no sentido de que é o crime que o sujeito usa o crime para viver. Porque esse é um crime perfeitamente consciente. Porque o sujeito que matou o outro no acidente de trânsito está sobre uma situação de, de excepcionalidade emotiva. Crimes passionais são assim. São coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer um pode matar o outro. Então, todo mundo já pensou na vida 30 vezes em matar alguém. É só sair de carro na rua. É claro, como você tem consciência moral, você depois desiste de fazer isso. Por que eu vou matar alguém por causa disso, por causa fechado? Não vai. Mas se você pensou. Né? Não é isso? Né? Então, o crime passional é um crime inevitável, porque ele é um crime desse tipo involuntário. Porque a pessoa está na ignorância das consequências. Agora, o crime econômico,
que é aquele sujeito que organiza um sequestro, que escolhe a vítima, que faz o controle da vida daquela pessoa. Esse é o crime pior de todos. Porque esse crime é o crime do sujeito que tem uma dinâmica má na sua mente. Quer dizer, ele é um crime voluntário de vício. Quer dizer, ele está lá em cima e é mau, por isso mesmo. Compreenderam o que ele está querendo dizer? Quer dizer, uma pessoa assim, que organiza um sequestro e que mata alguém, um refém, essa pessoa é muito, muito, muito pior do que uma pessoa que tenha produzido uma morte involuntária, não queria produzir e produziu. Então, essa é uma diferença fundamental que tem que ser levada em conta nisso. Compreenderam, né? Tá claro isso, né? Imagino. Alguém quer substituir ele? Ailton, muito obrigado, né? Talvez, então, seja bom especificar a natureza e o número dessas circunstâncias. São elas: o agente, 1, o ato, 2, a coisa, 3, que é afetada pelo ato ou constitui a esfera do ato, e por vezes também o instrumento, 4. Digamos uma ferramenta com a qual o ato é realizado. O efeito, 5. Por exemplo, salvar a vida de um homem. E a maneira, 6. Por exemplo, suave ou violentamente. Esses 6 são aqueles 6 que acabamos de ler ali embaixo, né? É a mesma coisa. Continuamos. Ora, ninguém, a não ser insano, poderia ser ignorante do conjunto dessas circunstâncias. E, evidentemente, não poderia ser ignorante do agente. Pois como poderia não conhecer a si mesmo? Então, para ser um crime involuntário, um ato involuntário, não pode ser ignorante do conjunto, porque aí seria uma pessoa louca e que seria, então, um ato não voluntário. Tem que ser, tá, não é isso? Tá? Tem que ser uma ignorância de uma parte dessas circunstâncias. É isso que gera o ato involuntário. Entenderam, né? Tá, então continuamos. Mas um indivíduo pode ser ignorante do que está fazendo, como, por exemplo, quando as pessoas dizem escapou, enquanto eles estavam falando, ou eles não estavam cientes de que o assunto era segredo. Como Ésquilo disse, se referindo aos mistérios. Pode ler a nota. O célebre dramaturgo Ésquilo foi acusado de ter desvelado os mistérios de Deméter numa de suas tragédias. Teria colocado o que aqui é reproduzido por Aristóteles na boca de um dos personagens. Provavelmente foi alegando esse tipo de ignorância na sua defesa que obteve a absolvição. Ele foi, de fato, processado por isso. Os mistérios de Deméter são os mistérios de Eleusis, né? Deméter é a deusa, é a Ceres, né? Deméter para os romanos é a Ceres para os gregos. Desculpe, o contrário, né? A Ceres é a deusa do trigo, né? Da agricultura, né? De onde vem a palavra cereal, mas basicamente do trigo, mais do que qualquer outra coisa, que é o cereal, digamos, mais nobre de todos é o trigo. Agora haja outros, né? Então, às vezes acontece isso. O René Guénon foi acusado no livro O Rei do Mundo de contar segredos. Tanto é que os professores hindus do René Guénon brigaram com ele, romperam com ele por causa desse livro. E o Ésquilo também foi acusado disso, de revelar os segredos de Eleusis, que eram segredos voltados para a agricultura, fazer as plantas crescerem. Eleusis é um lugar perto de Atenas, onde havia um templo para Deméter, que era a deusa grega equivalente a Ceres latina. Então, nesse caso, há um tipo de ignorância involuntária, entenderam? Há um tipo de, portanto, de ato de involuntariedade nisso. Você não sabia que não era para contar. Então, você vai lá e conta. Ou que pararam quando pretendiam somente mostrar como funcionava, quando o prisioneiro explicava na catapulta. Isso é um fato que aconteceu lá naquela época. Foram lá mostrar para não sei como funcionava a catapulta. Então, colocaram lá um prisioneiro no lugar da pedra para dizer, olha, então para ter o peso, né, para baixar. E aí dispararam, que não era para disparar, né, e jogaram lá o sujeito lá 500 metros de distância. Entendeu? Então, você não queria ter feito isso, mas fez, entendeu? Mas não era essa a ideia do início, era apenas mostrar como funcionava a máquina, e não catapultar o coitado. Né? Tá. Outro sim,
Alguém poderia confundir seu filho com um inimigo, lei, como fez Merope, no presponto do livro. Essa peça só tem fragmentos. Você não consegue ler essa peça. Tem uns pedacinhos só que sobraram. Ou, 4, confundir uma lança pontiaguda com uma de ponta embotada, ou uma pedra pesada com uma pedra cônica. Ou, 5, alguém poderia matar um indivíduo administrando-lhe um medicamento com a intenção de lhe salvar a vida. Ou 6, na luta livre, golpear um homem quando se pretendia apenas agarrar sua mão. Portanto, a ignorância é possível relativamente a todas essas circunstâncias do ato. Aquele que tem agido na ignorância de qualquer uma delas é considerado como tendo agido involuntariamente, e, especialmente assim, se é ignorante das mais importantes delas, e as mais importantes circunstâncias parece ser a natureza do próprio ato e o efeito que ele produzirá. Tal é, portanto, a natureza da ignorância que justifica nosso discurso de um ato como involuntário, dado a condição complementar do agente lamentar e se arrepender de tê-lo cometido. Como regra geral, o que prova que houve um ato involuntário é o arrependimento do agente. Por isso que todo o sistema jurídico reconhece o arrependimento do réu como sendo atenuante. Não é isso? Quer dizer, o sujeito, quando o juiz dá a sentença, ele considera na prescrição da sentença se o réu tem ou não tem arrependimento do seu ato. Porque isso é importante na definição do tamanho da culpa. Entendendo bem a diferença que tem entre ato não voluntário e ato involuntário? Ok, continuamos. Sendo uma ação involuntária, aquela realizada sob compulsão ou devido à ignorância, um ato voluntário pareceria ser um ato cuja origem reside no agente, o qual conhece circunstâncias particulares nas quais está agindo, pois é provavelmente um equívoco dizer que os atos ocasionados pela ira ou pelo desejo são involuntários. Pode ler lá embaixo. Platão, em As Leis, livro 3, onde associa a ira e o apetite, desejo, à ignorância, como fonte da ação incorreta. Então agora é que está dando mais uma rasteira no seu professor, dizendo que se Platão acha que um ato motivado pela ira é involuntário, ele acha que não, que se os atos bons, se nós atribuímos os atos serenos voluntariamente, por que nós não deveríamos atribuir os atos não serenos, já que a humanidade tem as duas possibilidades ao mesmo tempo? Então ele não aceita atribuir a um ato motivado pelo ódio, por exemplo, uma característica de involuntariedade. É um ato voluntário como os outros quaisquer. Em primeiro lugar, isso nos impediria de nos referir a quaisquer dos animais inferiores atuando voluntariamente ou a crianças também. Em segundo lugar, quer-se com isso dizer que nós não realizamos voluntariamente quaisquer dos atos devidos ao desejo ou à ira, ou que realizamos os atos nobres voluntariamente e os atos vis involuntariamente. Está vendo? Não funciona. Aí você vai sempre ter uma desculpa de inimputabilidade. Então, só os atos nobres que merecem elogio é que você assumirá como seus. E todos os atos vis você imputará a alguma involuntariedade. Por isso que não pode ser assim. Tá? E nisso ele está discordando de Platão, que achava que podia. Tá? Seguramente, essa é uma distinção absurda, se consideramos que uma única pessoa é autora dela. Seria, contudo, estranho falar de atos que visam a coisa a que é correto visar como involuntário, além do que é certo experimentar ira diante de certas coisas e também sentir desejo por certas coisas, por exemplo, pela saúde e o conhecimento. Ademais, pensamos que ações involuntárias são dolorosas e aquelas que gratificam os apetites prazerosos. E, por outro lado, qual diferença há no que tende o seu caráter involuntário entre atos errados cometidos deliberadamente e atos errados realizados na ira? Ambos devem ser evitados. E, adicionalmente,
Pensamos que as paixões irracionais fazem parte da natureza humana, tanto quanto a razão, de sorte que as ações realizadas a partir da ira ou do desejo também são pertinentes ao ser humano que as realiza. É, portanto, estranho classificar essas ações como involuntárias. Então, pertence às ações voluntárias. E aí, com isso, Aristóteles nos explicou, fez uma digressão sobre a voluntariedade do ato, o ato moral. E agora ele vai passar para outro assunto muito interessante. Está claro, pessoal? Vamos em frente? Aglaíton, por favor. Uma vez definidos o voluntário e o involuntário, os cursos de seguida sondar a natureza da escolha, pois esta parece estar estreitamente vinculada à virtude e propiciar uma discriminação mais segura da variedade do caráter do que aquilo que proporcionam nossas ações. Então, a palavra escolha no original aqui é proairesis. Proairesis. Este proairesis tem o mesmo sentido de prometeu. Prometeu é antes, né? Então, a escolha envolve aí na palavra grega, que na palavra portuguesa desaparece, uma reflexão anterior sobre o que é certo fazer. Então, a palavra escolha envolve necessariamente uma reflexão. O Prometeu chama-se Prometeu porque ele pensa antes do que vai fazer. Ele tem um irmão chamado Epimeteu. E o Epimeteu é aquele que pensa depois. Portanto, aquela confusão toda que é o mito do nascimento da humanidade, né, é a tal da confusão, porque o Epimeteu ficou encarregado por Zeus de dar a cada um dos seres que existiam na Terra uma habilidade. Então ele saiu distribuindo. Deu para o touro a ferocidade, deu para a onça, né, a destreza, deu não sei o que para a formiga a grande quantidade, né, a massa. E quando chegou no final, como ele não planejou bem, quando chegou no final, não tinha sobrado nenhuma habilidade para o ser humano. Aí o Prometeu resolveu consertar o negócio, foi lá na oficina de Hefesto e roubou o fogo da razão e deu ao ser humano a razão para poder competir aqui nesse mundo com alguma coisa. Quando Deus soube disso, ficou furioso, mandou amarrar o Prometeu lá no Cáucaso, lá numa pedra, e mandou para o bobalhão do Epimeteu uma esposa chamada Pandora, que é a primeira mulher, que até então não havia mulher na Terra, só havia homem. Então mandou a Pandora, que é a Eva grega, e a Pandora trouxe junto uma caixinha. E essa caixinha, então, era uma caixinha onde tinha todos os males. Do seu ponto de vista grego, é a mulher quem trouxe todos os males para a humanidade, porque até então não havia isso. E a Pandora abre a caixinha, e da caixinha saem todas as desgraças que não se consegue mais depois botar de volta. Então, a caixa de Pandora. Né? Entendeu? Essa história do mito grego está na Teogonia. Na Teogonia está no programa de expedições. Não me lembro que altura do ano aí, mais ou menos, nós vamos ter lá a Teogonia, para tentar entender como é que os gregos desenharam, né? Perto do Gênesis, tem o Gênesis, que é o desenho cristão, e a Teogonia, que é o desenho mitológico grego. Está lá no programa de expedições. Mas a ideia de escolha em grego, a palavra grega, tem essa ideia de pensar antes, quer dizer, refletir sobre o que é certo. Tá? Só para saber isso que é importante, tá? A escolha é manifestamente um ato voluntário. Mas essas duas expressões não são sinônimas. A última sendo mais lata. Mais ampla, né? Lata é mais ampla. Crianças e os animais inferiores são capazes de ação voluntária, mas não de escolha. Atos repentinos também podem ser qualificados de voluntários, mas não se pode deles dizer que são realizados por escolha. Por quê? Porque eles não têm, por serem repentinos, não têm a condição de reflexão que a palavra grega traz e que a palavra escolha perdeu. Né? Então, um ato feito por impulso não pode dizer que é uma escolha verdadeira. Né? Assim identifique a escolha com o desejo, ou com a ira, ou com a vontade, ou com alguma forma de opinião. Esses pareceres, entretanto, parecem estar equivocados. Por que será que a escolha não tem nada a ver com essas coisas? Ele vai explicar muito bem agora. Tá? Os animais irracionais não exercem escolha,
porém de certo experimentam desejo, bem como ira. Igualmente, o indivíduo humano detentor de autocontrole, pálio, age em função de desejo, mas não em função de escolha. E, ao contrário, um homem detentor de eficiente autocontrole age em função de escolha e não de desejo. Desejo e escolha não são a mesma coisa, né? E é muito interessante esse pedaço aqui, é absolutamente genial. Tá? Veja como é que ele vai nos ajudar a entender isso. Percebam. Por outro lado, o desejo pode se opor à escolha, mas não o desejo ao desejo. Pode ler a nota. Ou seja, é possível desejar fazer algo e optar, escolher por não o fazer. Mas é impossível experimentar dois desejos contraditórios de imediato e simultaneamente. Por exemplo, desejar ao mesmo tempo beber água e desejar não a beber. O desejo não pode ser contraditório a ele próprio, mas eu posso contradizer, portanto, se eu posso contradizer o desejo e a escolha, significa que eles são categorias diferentes. Então, eu tenho um desejo de comer um doce, mas como eu estou de regime, eu posso escolher não comer. Entenderam a diferença? É que a escolha refere-se a uma opção real, concreta, verdadeira, aqui e agora, enquanto que o desejo refere-se a uma orientação futura, uma espécie de sonho, uma espécie de desejo mesmo. É isso que é diferente, quer ver? Olha só que interessante. Ademais, o desejo se relaciona com o prazeroso e com o doloroso, enquanto a escolha com nenhum dos dois. Menos ainda se identifica a escolha com a ira. Atos realizados a partir da ira parecem bem longe de serem realizados segundo uma escolha deliberada. Muito pelo contrário, são atos impulsivos, onde não houve nenhuma escolha. E a escolha não é certamente uma vontade, embora pareça intimamente aparentada. A escolha não pode ter por objeto impossibilidade. Se um homem dissesse que escolheu algo impossível, seria dado como um insano. Mas é possível que aspiremos, tenhamos vontade de, a coisas impossíveis. Por exemplo, a imortalidade. Você pode desejar a imortalidade, mas você não pode escolher a imortalidade, porque a imortalidade não é um cardápio de um restaurante que você pode dizer, eu quero esse. Entendeu? Você pode desejar a imortalidade, mas a escolha não, porque a escolha é sempre concreta, real e concreta. Assim, no fundo, qual é a conclusão? É que a escolha é sempre uma coisa associada a um meio, e o desejo é sempre alguma coisa associada a um fim. Entenderam essa diferença? O desejo é alguma coisa que eu quero. Então, como é que é a vida humana? A vida humana é isso, né? Porque você passa a vida desejando coisas. Então, você quer casar com o Tom Cruise, você quer morar não sei aonde, numa casa com piscina em Beverly Hills, você quer ser cirurgião neurológico maior do mundo, mas as suas escolhas não são o Tom Cruise ou o Brad Pitt, é o Joãozão e o Pedrão, que são os maridos possíveis. Entendeu? É um pouco desanimador isso, né? Né? Um pouco desanimador isso, mas essa é a diferença da escolha e o desejo, porque o desejo ele não precisa estar referenciado à realidade. Aquilo que eu digo sempre, né? Às vezes é preciso sacrificar a metafísica do desejado no altar da geometria do possível. Quer dizer, essa é a diferença entre o desejo e a escolha. Porque o desejo é uma espécie de sonho, e a escolha não é. A escolha é uma coisa concreta e real, verdadeira, possível, né? Vamos ver, ele vai continuar nos ensinando. Também podemos aspirar àquilo que não pode ser assegurado graças à nossa própria ação. Por exemplo, se um ator ou um atleta em particular vença uma competição. O que todo mundo quer que seu time seja campeão. Mas isso não depende da nossa própria decisão. Nós não podemos escolher a vitória desse ou daquele time, porque a vitória desse ou daquele time está alheia à minha vontade. Então, ela é apenas um desejo e não uma escolha. Né? Muito bem. Você pode tentar manipular, mas mesmo assim, né? Entretanto, ninguém escolhe o que não depende de si, mas somente o que pensa poder ser atingido por suas próprias ações.
Acrescente que a vontade, inspiração, visa a fim de preferência a meios, ao passo que a escolha visa ao que contribui para a consecução do fim. Por exemplo, aspiramos a ter saúde, mas escolhemos coisas que nos tornem saudáveis. Aspiramos a ser felizes, e essa é a expressão que empregamos nesse sentido. Mas não seria apropriado dizer que escolhemos ser felizes, visto que, genericamente falando, a escolha parece dizer respeito a coisas que se acham dentro de nosso próprio controle. E é por isso que o Viktor Frankl diz que felicidade é um efeito colateral, que felicidade é o resultado das suas escolhas. A escolha não é felicidade não é alguma coisa que você deve almejar, como ela é alguma coisa que você pode desejar, mas ela não é uma escolha. Eu escolhi ser feliz, tá? Isso não é possível fazer. Você será feliz se as suas escolhas reais, concretas e possíveis forem capazes de produzir esse efeito. Essa é toda a ideia da filosofia, da metodologia psicológica de Viktor Frankl. Ajudar o sujeito a fazer a escolha certa. Porque a felicidade deverá decorrência disso. Então, a felicidade, não é isso, o objetivo final, o desejo que você, no fundo, está exercendo aí, é alguma coisa que orienta a vida, mas a vida é feita de concretudes reais, de escolhas verdadeiras e concretas que vão uma atrás da outra. Não é isso? Tá? É o que eu estou nos contando aqui. Tá? Tampouco pode a escolha ser opinião. Parece que qualquer coisa pode ser matéria de opinião. Formamos opinião sobre o que é eterno, o impossível, tanto quanto sobre o que está no âmbito de nosso poder. Ademais, distinguimos a opinião por sua verdade ou falsidade. Não por ser boa ou má, ao passo que a escolha é distinguida, ao contrário, por ser boa ou má. É, portanto, provável que ninguém realmente identifique a escolha como uma opinião em geral. Você pode escolher alguma coisa completamente diferente do que a opinião geral diga. Mas tampouco é idêntica a alguma opinião particular, pois é nossa escolha do bem ou do mal que determina nosso caráter, e não nossa opinião acerca do bem e do mal. Então, você tem um bom caráter na medida que você toma ações de bom caráter. Não porque você tem uma opinião sobre o bom e o mal serem, como é que devia ser o bom caráter. Então, a escolha, que é o ato moral real, concreto, é ele que faz o seu próprio caráter, e não as suas opiniões. Novamente, aqui estamos no reinado, né, do reino da realidade concreta e objetiva. E a opinião não. A opinião é um mundo, né, difuso, né? A gente não sabe se acredita nela ou não. E escolhemos tomar ou evitar alguma coisa boa ou má, mas opinamos sobre o que uma coisa é, ou para quem é proveitosa, ou como é assim. Não formamos exatamente uma opinião quanto a tomar ou evitar uma coisa. E a escolha é louvada por estar relacionada ao objeto certo, e não por estar corretamente relacionada a ele. Isso aqui está, desculpe, essa tradução aqui está medonha e incompreensível. Eu fui pesquisar nos outros livros, né? Então eu vou fazer uma mudança na tradução para ficar legível, esse pedacinho. Então vamos lá, mudem aí, por favor. E a escolha é mais louvada por estar relacionada ao objeto certo. Em vez de não, ponha do que? Por estar corretamente relacionada com ele. A escolha é mais louvada por estar relacionada ao objeto certo do que por estar corretamente relacionada com ele. Quer dizer, a escolha, estando na direção certa, está bom. Tá? Enquanto que a opinião deveria ser igual à verdade. Entenderam a diferença? E só é compreensível se a gente muda a tradução. A escolha é mais louvada por estar na direção do objeto certo do que a opinião. Tá? Enquanto a opinião, pode continuar agora. Enquanto a opinião, por estar verdadeiramente relacionada ao seu objeto. Então, a opinião é assim. Né?
do que é feita a Lua. Se eu digo que a Lua é feita de queijo, eu estou completamente errado. A minha opinião sobre o modo como a Lua é feita é errada. Entendeu? Então, a opinião é verdadeira na medida em que ela é veraz, né? Em que ela corresponde aos fatos. Mas a escolha não. A escolha não precisa ser veraz, ela precisa estar ligada com o que é certo. E não necessariamente a veracidade, porque ela é circunstancialmente muito complexa. Entenderam a diferença dessas duas coisas? Que a escolha não é igual à opinião? Só dá para entender se a gente mudar. Entenderam o que eu mudei aqui? Como está ilegível, não dá para entender. Tá? Então, continuamos. E nós elegemos, escolhemos, somente coisas que sabemos absolutamente serem boas, ao passo que opinamos sobre coisas que, de modo algum, conhecemos com absoluta certeza. Tampouco parecem ser as mesmas pessoas excelentes na escolha e na formação de opiniões, uma vez que parece que alguns indivíduos formam as melhores opiniões e, no entanto, escolhem as coisas erradas em função do vício. É o padre que tem casos com as paroquianas. Entendeu? Tá? Compreenderam? Que as escolhas do padre são ruins, embora a opinião dele seja boa. Então, ele, quando vai na missa dizer que tem que ter uma vida tal, está falando certo. Mas a escolha não é equivalente àquilo que ele diz. Entenderam como pode ser diferente? Logo, a escolha não é igual à opinião. A escolha precedida ou acompanhada pela formação de opinião é aqui irrelevante, porque não constitui o ponto que estamos considerando, que é, nomeadamente, se a escolha é idêntica a alguma forma de opinião. O que gênero de coisa e o que caracteriza a escolha, já que não é ela nenhuma das coisas acima mencionadas, é evidente que ela pertence ao gênero da ação voluntária, mas nem todo ato voluntário é escolhido. Talvez a possamos definir como ação voluntária precedida por deliberação, posto que a escolha envolve o raciocínio e certo processo mental. De fato, a prévia deliberação parece sugerida pelo próprio termo. Pode ler embaixo. Ou seja, proeresis e proeriton significa primordial e especificamente prévia escolha ou desígnio premeditado. O Prometeu, né? Eu tinha explicado para vocês isso, né? Porque, veja, um ato voluntário pode ser um ato assim de impulso. Então, eu pego e pulo quando vejo uma cobra. Sei lá, tá? Não é isso? Mas esse não é um ato que envolveu uma escolha. Ele foi um ato meio assim, né? Imposto pelo impulso. Então, para poder ser um ato voluntário, a escolha poder pertencer ao ato voluntário também tem que ser meditada antes. Então, há uma deliberação que antecede a escolha, que é o próximo assunto que ele vai nos ensinar. O qual denota alguma coisa escolhida antes de outras coisas. Que é o Prometeu, que pensa antes de fazer, diferentemente do Epimeteu, que é o sujeito que vai fazendo sem pensar. Né? Não é isso? Tá? Então, continuamos. Alguém quer render o Agaíto? Agaíto, continua. Vamos lá. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobretudo? São todas as coisas objetos possíveis de deliberação? Ou será a deliberação impossível no que tange algumas coisas? A expressão objeto de deliberação, presumivelmente, não devia ser tomada abrangendo coisas que um tolo ou um insano poderiam deliberar, mas indicando o que um indivíduo sensato deliberaria. Daí mais uma afirmação axiomática. Você não vai partir do pressuposto sobre o que uma pessoa delibera. Vai pegar aquilo que as pessoas normais deliberam. Porque senão você nunca para de ir para trás. Então tem que partir de pressupostos que são axiomas. Então isso é a base da filosofia aristotélica. Reparem, que é impossível encontrar um filósofo moderno, salvo uma meia dúzia de exceções, que escreva desse jeito. Contando para você. Está conversando com você e fazendo a sua mente desenvolver um raciocínio filosófico. Não é isso? Quer dizer, isso é a marca do grande filósofo.
aquele que está lidando com o problema de um modo gradual, inteligente, que está construindo uma abordagem na sua cabeça, e não um sujeito que criou meia dúzia de palavras estranhas e fala delas como se todo mundo soubesse o que elas significam, como é o caso da maioria dos filósofos modernos, né? Que são insuportavelmente chatos. Né? Por exemplo, os filósofos ingleses são insuportáveis. Os filósofos alemães são absolutamente confusos, com exceção de 3 ou 4 gênios, tá? Como Russell, por exemplo, Edmund Russell, como, por exemplo, Schelling, como, por exemplo, Max Scheler, são filósofos maravilhosos, mas você pega aquelas confusões que o Kant inventa, tudo é confuso, tudo é uma confusão absoluta. Então, são textos impenetráveis. Agora, de vez em quando aparece alguém que é impenetrável, como o Edmund Husserl, que é um gênio. Então, tem alguma exceção. Né? Então, vamos ver o que ele vai nos dizer agora. Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis, tais como a ordem do universo, a incomensurabilidade da diagonal e o lado do quadrado. O fato de que a diagonal é maior que o lado do quadrado, ninguém fica debatendo sobre isso. Entendeu? Compreenderam? O modo traduzido está meio estranho, mas é essa a ideia. Quer dizer, ninguém discute o fato de que o quadrado, o lado e a diagonal são diferentes. Tão pouco sobre coisas mutáveis, mas que obedecem a um processo regular determinado pela necessidade ou pela natureza, ou por alguma outra coisa, a saber, fenômenos como os solstícios e o nascer do sol, nem também a respeito de ocorrências irregulares, tais como secas e chuvas. Igualmente, não deliberam sobre os produtos do acaso, como descobrir um tesouro escondido. Nada disso é objeto de debate, né, de decisão humana. É isso que ele quer dizer. Debate pode ser no sentido de estudar as causas, mas não é para você decidir. Será que amanhã vai nascer o sol ou não vai? Entendeu o que ele está dizendo? Será que amanhã vai amanhecer ou não vai? Isso não é um processo de decisão humana, não está à altura da humanidade fazer isso, né? A razão pela qual não deliberamos sobre essas coisas é que nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação. Entenderam isso? Nós não deliberamos, não decidimos aquilo que a nossa ação não pode produzir. Portanto, deliberar sobre a vida humana é alguma coisa que a gente devia pensar bem. Essa é uma razão pela qual é ilegítimo defender a não pena de morte, por exemplo. Tá? Bom, continuamos. Deliberamos sobre coisas que estão sob o nosso controle e que são atingíveis pela ação, as quais são, efetivamente, as únicas coisas que ainda restam para serem consideradas, já que a natureza, a necessidade e o acaso, com a adição da inteligência e o agir humano em geral, esgotam o elenco geralmente aceito de causa. Quais são as causas que podem fazer alguma coisa existir? A natureza, a necessidade, por exemplo, uma coisa que implica numa outra necessariamente. Se você quebrar um ovo, vai ter sujeira no chão. O acaso, coisas que acontecem sem você programar, e a ação humana. São essas 4 causas possíveis. Veja que Aristóteles não está falando aqui de Deus, né? Porque ele pressupõe que Deus seja alguma coisa que é pressuposto do sistema. Quer dizer, Deus é pressuposto, ele não discute Deus. Deus é obrigatório, não é possível não existir Deus. Porque como seria possível que o mundo existisse se não houvesse uma causa inicial? Então ele já pressupôs que Deus existe e não está discutindo Deus concretamente. Então ele diz que, aqui ele está dizendo isso, né? Que as 4 causas possíveis são a natureza em si própria, a necessidade. O que é necessidade? É quando uma coisa obrigatoriamente produz outra. Tá? Implica noutra, não tem jeito. Então, uma coisa é consequência natural de outra. O acaso, que é quando acontece sem que a gente saiba por quê. E, por último, a ação humana organizada. Então, alguém que construiu essa casa queria fazer uma casa aqui. São essas as 4 causas. Então, o ser humano só tem acesso à deliberação sobre as coisas que ele pode mudar, ou seja, ações que são suscetíveis de terem causas humanas, que não são todas. Ele coloca com a adição da inteligência. O acaso não... Com a adição da inteligência, quer dizer, além do acaso, da necessidade da natureza, adiciona-se a inteligência ao agir humano, que é a 4ª causa. Tá? Mas não deliberamos
tampouco, sobre os assuntos humanos, a não admitir exceções. Por exemplo, nenhum lacedemônio, que são os espartanos, delibera sobre a melhor forma de governo para a Sítia. Qualquer conjunto particular de homens delibera a respeito das coisas realizáveis por suas próprias ações. Quer dizer, o fato de que nós temos acesso a deliberar sobre coisas humanas não quer dizer que essa potência de deliberação seja universal, porque você não manda na casa do vizinho. Então, você delibera apenas na sua casa sobre de que modo que é que se frita os ovos, se é de um jeito, com a cabeça por baixo, de cima para lado. Então, o modo como fritar ovo, só você decide na sua casa só. O vizinho terá outra ideia sobre isso. Não é isso? Tá? Entendeu? Quer dizer, mesmo assim, mesmo que nós só possamos deliberar sobre coisas às quais temos acesso como agente, mesmo assim, esse poder de deliberação é limitado. Ademais, não há espaço para a deliberação sobre matérias plenamente definidas, completamente formuladas como ciência. Não é o caso da ortografia, uma vez que não alimentamos dúvida quanto a como uma palavra deva ser soletrada. Você não tem direito de deliberar se a letra A escreve como escreve hoje, ou se vai escrever com um rabinho para cada lado. Isso já está convencionado que é assim. Tá? Pronto. Deliberamos sobre coisas nas quais a nossa ação opera, mas não produz sempre os mesmos resultados, o que constitui exemplo das questões da medicina e dos negócios. E deliberamos sobre a navegação mais do que sobre o treinamento do atleta, uma vez que foi menos cabalmente reduzida a uma ciência, e de maneira análoga no que toca a outras atividades. Quer dizer que como já há uma forma de treinar um atleta, para os gregos, né? Enquanto a navegação é um assunto mais complexo, menos conhecido e menos normatizado, o método de treinamento de atletas é muito mais sistematizado. Então, quanto mais sistematizado menos você delibera, porque mais é natural que você faça conforme está determinado. Então, aqueles assuntos que não são tão sistematizados quanto a navegação podem sofrer maior especulação, portanto, podem ser decididos com mais amplitude. E deliberamos mais a respeito das artes do que a respeito da ciência, porque temos mais certeza acerca dela. Porque a ciência, aqui no sentido, por favor, entenda, né, que não é ciência no sentido moderno. Né? Por exemplo, o sujeito que há muito mais complexidade de decisões na poesia, por exemplo, do que na arte do marceneiro, que vai fazer essa mesa aqui. Entendeu? É essa a diferença. Então, quanto mais aberto for, maior é o potencial de deliberação. Quanto mais fechado for, menor. Quer dizer, nós não deliberamos de modo igual sobre todas as coisas. É uma gradação de poder de deliberação. A deliberação, portanto, é empregada em matérias que, embora sujeitas a regras que geralmente são para o bem, são incertas quanto aos seus resultados e consequências, ou nas quais resultados ou consequências são indeterminados, nas quais, como matéria importante, solicitamos a ajuda de outros no nosso deliberar, desconfiando de nossa própria capacidade de decisão. Além disso, não deliberamos acerca de fins, mas acerca de meios. O médico não delibera se irá curar seu paciente. Ele quer curar o paciente. Ele não fica dizendo assim, será que eu vou curar esse sujeito? Ou não? Então, o médico parte do pressuposto que o objetivo da sua profissão é curar as pessoas. Então, o fim não está em discussão. Está assim, será que eu dou uma aspirina? Ou será que eu dou lá não sei o quê? Ou será que eu faço uma operação plástica? Enfim. Claro que eu estou aqui dando exemplos absurdos, né? Mas, compreenderam? Então, você não delibera sobre o fim, delibera só sobre o meio. Quando o meio está muito bem estabelecido, porque é uma ciência muito claramente definida, então aí você não delibera mais. Você faz o que está escrito no livro. Entendeu? Vai lá. Então, por exemplo, um médico, quando vai operar um paciente, ele não fica assim, será que eu podia pensar numa técnica operatória em que eu vou operar pela orelha, porque aí não sei o que. Não, o médico diz assim, bom, ou a técnica operatória para esse assunto, que é recomendada pelo o Surgeon General,
É essa aqui. Pá. Então, o que faz o médico é fazer aquilo que está no livro. Por quê? Porque a arte da medicina tem um grau de desenvolvimento, de estabelecimento técnico que já é suficiente para isso. Agora, pense numa situação completamente contrária, pense numa situação em que você não tem a menor ideia de como é que faz, você vai ficar tentando isso aqui, a sua possibilidade de inventar soluções para uma outra situação qualquer é muito diferente. Não é? Isso é o que o Dr. House faz naquele programa. O que ele faz? Ele fica deliberando sobre coisas que aparentemente não deveria fazer. Não é essa essencialmente a atitude do Dr. House? Quer dizer, ele, de alguma maneira, está acima dos livros. É isso que o torna atraente, porque ele parece um médico liberto da necessidade de seguir uma determinada regra. Todos os outros querem seguir a regra, mas ele não segue, porque ele olha para o assunto de um patamar mais alto. Então, como os assuntos que vão para aquele médico são assuntos que ninguém deu conta, não é que ele seja uma terapia alternativa ao livro, é que ele é aquele sujeito que tem coragem de deliberar fora do livro. Entenderam a diferença do... Ele é que tem o poder de lidar com o assunto fora do que o livro está, porque quando chegou nele, o sujeito já passou pelo livro e não deu certo. Compreenderam agora o que faz o House? É isso que ele faz. Né? Deliberação, portanto, empregada em matéria que, embora sujeitos a regras que geralmente não para o bem... Já lemos. Além disso, não deliberamos acerca de fim. Não, pode continuar. Mas acerca de meios. Um médico não delibera se irá curar seu paciente, ou um orador se irá convencer seus ouvintes, ou um chefe de Estado se irá assegurar um bom governo. Como tampouco irá qualquer pessoa discutir a respeito do fim de sua profissão ou vocação. Essa pessoa toma algum fim por certo e considera como e por quais meios esse pode ser atingido. Entendeu? O que as pessoas deliberam é nos meios, não no fim. Se descobrirem que há vários meios para atingi-lo, passarão a considerar qual deles permitirá que o fim seja atingido da maneira mais fácil e melhor. Se houver apenas um meio pelo qual o fim pode ser alcançado, indagarão como o fim poderá ser alcançado por esse meio, e por qual meio esse meio pode ele próprio ser atingido, até que alcance o primeiro elo no encadeamento das causas, o qual é o último na ordem da descoberta, pois a pessoa que delibera parece indagar e analisar da forma positiva, como se estivesse analisando uma figura geométrica. Aristóteles se refere ao método analítico. E ele mesmo inventou, que é o método filosófico dele, que está no Órgano, né, que é o outro livro. Com efeito, parece que ainda que nem toda investigação seja deliberação, como não é a investigação matemática. Toda deliberação é investigação. E a derradeira etapa da análise parece ser a primeira etapa da execução do projeto. Projeto, ou seja, a busca específica de cada um. Quer dizer, na medida em que você estudou o problema, agora você já pode escolher. Quer dizer, a deliberação antecede a decisão, a escolha. Falando em direito, as atividades do médico e do advogado sempre são atividades de direito. Não almejam o resultado. Pode exigir do médico, né, ele busca a cura, mas esse resultado não pode ser esperado. Não, assim, ele é desejado, mas ele não pode ser garantido. É muito diferente. Né? Então, no caso do direito, é um pouco diferente, porque no caso do direito você tem uma espécie de embate entre dois pontos de vista. Mas no caso médico não é assim. O médico tem como conflito com a doença, com aquele fenômeno patológico, que não é exatamente a mesma coisa, porque a doença, de certo modo, ela é passiva. Porque ela existe e ela irá ter o desenvolvimento que lhe for possível por natureza. Então, o médico tem uma capacidade de atacar isso por vários métodos. Mas, do outro lado, não. Porque aí, do outro lado, há uma espécie de opinião.
que é o que há entre dois advogados. Então, a perspectiva de sucesso do médico é mais projetável, quer dizer, ela é mais previsível do que a perspectiva de sucesso do advogado. São diferentes os graus de conflito. O médico luta com a doença. Isso mesmo. E no caso do médico você não tem isso. Você tem um monstro passivo que tem um determinado curso, que é o que o médico ataca, mas tanto um quanto o outro partem do pressuposto que vão resolver o problema. Não é? Agora, o que é uma escola de medicina? É uma escola de meios. É uma escola em que você aprende determinadas metodologias de fazer o quê? De enfrentar uma ameaça chamada doença. Não é isso? Tá? A escola de direito, ela não é bem assim, porque no fundo, ela é uma escola de argumentação, uma escola de retórica. É isso que os advogados são retóricos. Eles aprendem, então, a convencer alguém. Né? No fundo, o que faz o advogado ter sucesso é o seu poder de convencer alguém. O médico tem sucesso na medida em que ele é capaz de desmanchar um determinado estado patológico que é ameaçador. Então, é muito diferente o modo como você forma um advogado, o modo como você forma um médico. Mas sempre é mais ou menos o meio, porque o que ele está dizendo aqui é que o sujeito que é piloto de avião, ele não entra no avião e diz assim, será que eu vou ou não vou levar esse pessoal para Nova York? Ele parte do pressuposto que é isso, que esse é o objetivo da sua existência. O que ele fará é subir pela cabeceira da pista esquerda ou da direita, conforme o vento esteja contra a favor. Ele irá subir, contornar uma nuvem de potencial de turbulência. Ele irá fazer uma porção de decisões, de escolhas de natureza técnica, que ele aprendeu a fazer, para que aquele fim possa ser obtido. É isso que está aqui Aristóteles dizendo. Tá? Que, no fundo, as nossas escolhas são sempre sobre os meios. Porque seria muito estranho um advogado bastasse atender um cliente e não tivesse certeza se vai ou não vai obter a absolvição. O fim do advogado, a finalidade pela qual ele existe, é conseguir a vitória para o seu cliente. Mesmo que o cliente não tenha razão. Compreendeu que esse é o problema do advogado? O advogado tem a obrigação de defender mesmo o mais absurdamente sujeito mal que possa existir. Porque se o sujeito entra nessa história dizendo que não vai defender, ele está denegando a sua profissão, não pode. Tá? Quer dizer, o advogado tem a obrigação de defender o seu cliente. Ele não tem o poder de obter a absolvição, mas ele tem os meios de retórica, de argumentação, portanto, capazes de fazer a influência de um juiz. Então, o advogado se consegue produzir sucesso na medida que ele consegue influenciar outra pessoa. E o médico consegue obter sucesso na medida que ele consegue desativar um determinado estado patológico. São maneiras completamente diferentes de existir. Não é isso? Mas, em todos os dois casos, o fim está pré-estabelecido antes e não está em debate. A escolha que o advogado faz entre uma causa e outra tem a ver com a ética. Ele não faz essa escolha, porque aparece lá o cliente e diz assim, olha, pode recusar um cliente. Sim, mas isso é muito diferente. Uma vez que ele aceitou o cliente, ele não pode, o que ele escolhe, na verdade, é o seguinte, o sujeito matou 35 pessoas. Bom, ele sabe, tem que alegar alguma coisa. Então a escolha que ele fará é a seguinte, bom, seu juiz, é o seguinte, ó, ele matou 35 pessoas porque, imagine, esses 35 eram sujeitos completamente calhordas. Olha aqui, ó. Um aqui é cocainômano, o outro é não sei o quê. Ou então, é diferente. Não, o meu cliente é louco. Ou então é assim, o meu cliente não foi, ele estava em transe mediúnico e quem matou foi o Zé Pilintra. Entendeu? Qual é a escolha que o advogado tem que fazer? Ele tem que arrumar uma maneira, escolher um jeito de convencer o juiz a libertá-lo, absolver o seu cliente. Quando for advogado de defesa. Se for advogado de acusação, é o contrário. Então, mas isso não é um método, não é um meio, não é uma escolha que você faz? Então o que você faz, na verdade, é arrumar uma maneira de convencer o outro. Portanto, a arte do direito é a arte da retórica. O médico não consegue convencer o vírus a ir embora, entendeu? Meu filho, seguinte, o médico tem que encontrar uma maneira
de fato, destruir aquele agente patológico. Então, ele tem que escolher o Tetrex 500 entre não sei o quê, contra a vancomicina. Então, o que o médico fará é escolher um antibiótico que ele achar mais adequado. Então, escolher um determinado tipo de dieta, ou um determinado tipo de intervenção cirúrgica. Então, o médico aprenderá a fazer escolhas para melhor conseguir o objetivo que não está em debate, que é salvar a vida do paciente. Só o modo como o médico faz isso é, de alguma maneira, mais objetivo do que faz um advogado. Porque o médico luta com o estado patológico passivo. Quer dizer, a doença tem um desenvolvimento autônomo. Então, o que o médico sabe é como é que aquilo evolui. Então, aquilo começa a ficar verde, depois fica amarelo, depois fica azul, entendeu? Sei lá como é que é, depois começa... Sabe Deus? Então, o médico tem uma perspectiva da doença. Então, ele irá produzir intervenções, tá, num contexto de uma previsibilidade, digamos, patológica. E o advogado não, porque o advogado não sabe o que a outra parte vai argumentar. Então, na verdade, no caso do advogado, o que você tem é uma luta por opiniões. É uma luta retórica. No médico não é assim. Embora tenha no direito também alguma técnica jurídica, que é uma técnica de argumentação, mas essa técnica jurídica não tem a mesma valor relativo que tem a técnica operatória, por exemplo. Que a técnica operatória é uma técnica que a medicina se resume à técnica de intervenção. E enquanto o direito não se resume à técnica argumentativa, no sentido formal da palavra. Mas toda intervenção médica tem que ter resultado. Não, assim, no discurso dele, ele não pode justificar que os meios do resultado era almejado, ele tem que ser realizado. Mas assim, todas as doenças, muito mais que no cirurgia plástica, quando o sujeito vai lá e tem lá um câncer, é igualzinho, ele vai lá para se salvar. Quer dizer, o fato de que pode não ficar bom o resultado da cirurgia plástica, essa possibilidade ela é natural, quer dizer, ela é uma possibilidade natural de não dar certo. Como também é claro que conforme a doença, há uma maior ou menor probabilidade de sucesso. Mas isso não depende da argumentação do vizinho, entendeu? Do outro oponente, depende da natureza da doença que você está lidando. Então, se você é cancerologista, você terá mais cadáveres nas suas mãos do que um sujeito que arruma a unha encravada, né? Se for o contrário, deve ser muito grave, não é isso? Porque a complexidade das situações patológicas é muito diferente. Agora, no caso do direito, você tem de certo modo, uma certa imprevisibilidade de resultado. Embora tenha uma gradação de possibilidade de sucesso, porque alguns casos são muito óbvios, sempre haverá algum argumento possível do outro lado que seja desconcertante. Não é? Quer dizer, o direito depende muito mais da arte de impressionar os outros, depende muito mais da capacidade retórica. Você convenceu o juiz que o fulano não pode ter sido ele, porque naquele momento que o seu crime ele estava matando um outro sujeito, não sei aonde. Entendeu? Entendeu? Qualquer coisa assim. Né? Agora, o médico não tem essas mesmas circunstâncias. Mas, tanto nos dois casos, estão ambos procurando apenas os meios. Os meios é que eles decidem, escolhem. É isso que hoje só estamos contando. Vamos até o finalzinho desse item ali, então? Assim, se o médico, o orador, o chefe de Estado, etc., se defrontarem com uma impossibilidade, abandonarão o projeto. Por exemplo, se esse exigir dinheiro e o dinheiro não puder ser obtido. Mas, por outro lado, se revelar-se como algo possível, eles começarão a agir. O possível quer dizer capaz de ser executado por nossa ação, que incluiria, em certo sentido, coisas que fazemos através da ação de nossos amigos, visto que o princípio da ação deles reside em nós. No exercício de uma arte, a questão do momento é saber quais ferramentas usar, e no outro, como usá-las. Similarmente, em outras esferas, temos que
exatamente determinados meios devem ser empregados. Parece, portanto, como tem sido afirmado, que o ser humano é o princípio fundamento de suas ações. Origem, tá? Cabe a deliberação descobrir as ações a serem realizadas dentro da esfera do próprio poder do agente. E todas as nossas ações visam a finalidades que são distintos delas mesmas. Infere-se que não deliberamos a respeito de fim, mas a respeito de meio. Nem tampouco deliberamos nós a respeito de fatos particulares, como, por exemplo, eis um pão, ou esse pão está bem assado, uma vez que são matérias de percepção direta. Pronto, aí nesse momento aí está a origem da fenomenologia de Edmund Husserl. Tá? Essa frase de Aristóteles é a origem da filosofia de Edmund Husserl, fenomenologia, que é a ideia de que há a ideia da percepção direta. Por favor, não confundam isso, né, com psicologismo. Não se trata de uma percepção psicológica, mais filosófica, mais conceitual. Essa frasezinha aqui é a origem da filosofia de Edmund Husserl, 2.500 anos depois. Então, algumas coisas você não precisa demonstrar. O fato que eu existo, o fato que vocês estão aí, é óbvio e indiscutível o fato que vocês estão aqui. Então, se eu fosse tentar demonstrar isso, eu passaria horas tentando fazer isso para tentar demonstrar uma obviedade, porque vocês de fato existem, estão aí. E é preciso partir de algumas coisas cuja percepção é direta e não intermediada pela nossa inteligência. Essa ideia de Aristóteles aqui, tá? Também você não deve ficar deliberando isso. Será que vocês existem? Então, preciso estabelecer uma série de testes aqui. Compreendendo que isso aqui é de tempo bobagem? Porque há uma capacidade do ser humano de perceber diretamente determinadas existências. E é por isso que nós não devemos deliberar sobre isso, que é outra proibição à deliberação que faz Aristóteles. No fundo, nós deliberamos apenas a respeito de meios, mas não a respeito de fins ou de obviedades. Que a realidade não existe. A ideia de que será que a realidade existe? Será que eu existo? Será que eu não existo? Se alguém entrasse numa aula de filosofia no mundo moderno, a primeira coisa que ele faria, eu acho que era pegar um cacete e sair dando cacetadas em todo mundo assim. Você não existe? Pá! Dá uma cacetada. Então o que está doendo? Entendeu? Agora, está doendo? Então você existe. Então, vamos lá. A deliberação tem que se deter no fato particular, ou embarcará num processo infinito. Ad infinito, quer dizer, um processo infinito, né? O objeto da deliberação e o objeto da escolha são o mesmo, com a ressalva de que, quando uma coisa é escolhida, já foi determinada, uma vez que é aquilo que foi predito como resultado da deliberação que constitui o objeto da escolha. Pois todos, para o indagar como agirão, logo que trazem o princípio fundamento da ação de volta para si mesmo, e para a parte dominante de si mesmo. Que é a razão, tá? Que é a razão. O fato dominante não é a razão. Pois é essa parte que escolhe. Então, primeiro você delibera, pensa, reflete, raciocina, né? E aí você toma a decisão. Isso pode ser ilustrado pelas antigas constituições representadas por Homero. Os reis costumavam anunciar ao povo as medidas que haviam escolhido adotar. Como então, o objeto da escolha é alguma coisa sobre o nosso poder que depois da deliberação desejamos. A escolha será um desejo deliberado depois do nosso poder. Pois, primeiramente, deliberamos. Em seguida, selecionamos e, finalmente, fizemos o nosso desejo de acordo com os resultados de nossa deliberação. Que isso sirva de descrição sumária do que é a escolha e da natureza de seus objetos, e do fato de que ela se ocupa dos meios que contribuem para o sonho. E aí nós paramos nesse ponto, na nossa perseguição aqui do que Aristóteles quer nos mostrar sobre a natureza do comportamento humano. Então, não sei se vocês estão se dando conta, porque aqui você tem
elementos de sociologia, elementos de direito, todas as ciências modernas aí estão mais ou menos alicerçadas aqui. Nenhum outro livro do Aristóteles tem tanta amplitude, tem tanta aplicação variada como tem esse aqui. Então é uma espécie de livro príncipe que o Aristóteles escreveu para nós aqui. Então, daqui a 15 dias, nesse mesmo bate-local, continuamos essa conversa aqui. E até lá, né? Então, muito obrigado. Vamos até lá. Boa noite. Você vai levar a Iane e a na casa e volta aqui em casa. Ah, é? Pra tua ideia, depois eu te explico como que é. Pra tua ideia, sabe qual que é? Todos nós, todos signos têm um meio plano pra atingir. E só que a pergunta que você fez pra mim, sem saber a psicologia, mas qual que é o plano de cada um, tudo que eu explico no trabalho da Entendi. Ok. Então, vamos lá, né? Obrigada, meu amigo. Nada muito.